Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Neste vídeo eu quero falar um pouco a respeito do período conhecido na escatologia como período milenar, ou alguns denominam de período milenial, que é o tempo de 1000 anos, onde Jesus reinará sobre a terra, conforme as promessas feitas no Antigo Testamento e também, em alguns momentos, no Novo Testamento. O texto em questão, que data esse período de 1000 anos, está lá em Apocalipse 20, a partir do verso 1 até o verso 7. Mais especificamente, a partir do verso 4. O texto diz assim: Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Nesse vídeo, o meu objetivo não é entrar em detalhes sobre o que representa o milênio. Não vou apresentar os textos que falam sobre o estabelecimento do reino, mas especificamente eu quero falar sobre como será de fato esse reino de 1000 anos quando já estiver acontecendo. A igreja será arrebatada. Haverão 3 anos e meio de paz, a falsa paz, depois 3 anos e meio de grande tribulação. Então Jesus retorna, realiza o julgamento das nações e estabelece o novo reino com a terra restaurada, diferente da terra substituída, novos céus e nova terra, que acontecerá no período conhecido como o estado eterno. Isso está relatado em Apocalipse 21 e 22. No capítulo 20, Jesus está falando do reino restaurado. O primeiro ponto é que Jesus estará reinando presencialmente de Jerusalém. Israel, como nação, será trazida de volta. Veja só alguns textos. Jeremias 23, 5 e 6 diz assim: Levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias, Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado: O Senhor é a nossa justiça. Zacarias 2:10 Cante e alegre-se, ó cidade de Sião, porque venho fazer de você a minha habitação, declara o Senhor. Isaías 23:24 O Senhor dos exércitos reinará no monte Sião e em Jerusalém, glorioso na presença dos seus líderes. Jeremias 50, verso 4 Naqueles dias e naquela época, declara o Senhor, o povo de Israel e o povo de Judá virão juntos, chorando e buscando o Senhor, seu Deus. E Zacarias 8:3 diz assim: Estou voltando para Sião e habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada cidade de verdade, e o monte do Senhor dos exércitos será chamado monte sagrado. Ou seja, Jesus está dizendo, através de Zacarias, que ele retornará para Sião. Logo, se ele vai retornar, é necessário que primeiro ele esteja em Sião.
E isso aconteceu de fato quando Jesus veio em carne, o Logos encarnado, no seu caminhar nessa terra, quando ele se manifesta como o Filho, quando ele também morrerá e depois ressuscitará. E esta foi a primeira passagem. Mas a sua promessa é de que ele vai retornar. E os textos que acabei de ler vão falar sobre o rei reinando através de Jerusalém, a partir de Jerusalém, estabelecido com seu cetro de justiça, mostrando que há de fato um sistema excelente. Isso que os políticos, os governantes, os imperadores, os ditadores não conseguiram fazer, Jesus Cristo vai realizar quando estiver habitando e reinando em Jerusalém. Outro ponto interessante, a criação será restaurada e os animais serão dóceis como no princípio da criação. Em Gênesis 9, depois do dilúvio, os animais começaram a se estabelecer como predadores. A cadeia alimentar se inicia depois do dilúvio, mas antes disso, quando Deus estabelece o Éden, todos eram dóceis. E veja só o que diz Ezequiel 47, 8 e 9. Esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali será saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Então veja a criação sendo restaurada, o rio que sai do trono de Deus estabelecido em Jerusalém, ele vai tocando os mares que estão poluídos, os rios poluídos, ele vai transformando, vai tornando tudo em límpido, os peixes começam a reaparecer, os pescadores começam a trabalhar pescando peixes saudáveis, com muitos nutrientes, porque Jesus está restaurando a terra durante o milênio. Outro ponto, Joel 3,18. Naquele dia, os montes gotejarão vinho novo, das colinas manará leite, todos os ribeiros de Judá terão água corrente, uma fonte fluirá do templo do Senhor e regará o vale das acácias. Está falando sobre os frutos, está falando sobre o adocicado das frutas. Quem trabalha com adubação, com plantações, sabe que quando a terra é uma terra infértil, é um solo sem nutrientes, o fruto ele pode até nascer, mas quando ele nasce sem gosto, ele nasce sem sabor. Eu já tive essa experiência com plantações aqui em casa e é muito ruim quando você cria expectativas em algo e ele sai sem sabor. Mas quando Cristo estiver na terra, ele vai transformar, ele vai restaurar a terra será fértil, como no Éden. Tudo será transformado, saudável, tudo terá vida em abundância, inclusive a natureza. Isaías 11:6. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode. O bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. Os animais, como eu acabei de dizer, eles não serão mais predadores, eles não se alimentarão mais através da cadeia alimentar, um se alimentando do outro, mas eles conviverão juntos, eles terão uma comida em comum e os nutrientes com os quais eles se alimentarão os susterá, porque serão vitaminados.
a humanidade também será restaurada, voltando a viver por séculos, conforme lemos lá em Gênesis capítulo 5. Ah, como serão belos, como serão formosos! O trigo dará vigor aos rapazes, e o vinho novo às moças. Olha só o poder dos nutrientes dos alimentos. Isso está lá em Zacarias 9,17. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem. O vigor, a longevidade não será coisas de 100 anos, 120 anos, mas será um período de séculos. Na verdade, no milênio, aqueles que não pecarem não morrerão. Somente depois dos 1000 anos é que ocorrerá a transformação. Por isso que o texto vai dizer que aquele que pecar com 100 anos, aquele que morrer antes dos 100 anos será considerado amaldiçoado, porque a vida das pessoas será como o das árvores, viverão por séculos. Outra questão que o Messias estabelecerá: a paz na terra através do seu cetro de ferro. O Senhor será rei de toda a terra, diz Zacarias 14:9. Miqueias, capítulo 4, versos 3 e 4, diz assim: o Messias, ele julgará entre muitos povos e resolverá contendas entre nações poderosas e distantes. Das suas espadas farão arados e das suas lanças foices. Nenhuma nação erguerá a sua espada contra outra, e não aprenderão mais a guerra. Todo homem poderá sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e ninguém os incomodará, pois assim falou o Senhor dos Exércitos. As armas de ferro, enfim, de todos os materiais de aço serão transformados e convertidos em instrumentos de trabalho. E não haverá mais contendas entre nações, porque o Messias resolverá todos, não com interesses partidários, não com interesses polares de um polo ou de outro, mas com interesses exclusivamente de paz. Jerusalém será a capital do reino, a cidade mais importante do mundo, para onde todas as nações se dirigirão a fim de adorar ao Senhor. Isaías 2, 2-4 diz assim: o monte do templo será estabelecido como o principal. Será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar a outra. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Então veja, como já foi dito, ele resolverá as contendas. O monte do templo, Jerusalém, será o principal, e a partir dali virão as ordens para a administração do reino milenial. E as pessoas clamarão para estarem ali próximos, para aprenderem a sabedoria, semelhante à tipologia apresentada por Salomão, quando vinham povos do mundo inteiro para se consultar com ele, inclusive a rainha de Sabá, que ouvia falar sobre ele, e ela mesma relata que quando chega até o reino, ela percebe que não era nada daquilo, era muito maior, porque era muito esplendoroso. Então Salomão representa um tipo do Messias no milênio, e de fato, ele é um descendente de Davi.
e assim acontecerá. Zacarias 8, 22 e 23. Muitos povos e nações poderosas virão buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e suplicar o seu favor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias, 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão: nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com vocês. Eles projetarão a figura do Messias em um judeu e pedirão a ele para que os conduza até ali, porque os judeus farão parte dessa administração de Jerusalém. E eles dirão: leve-nos até lá, porque estamos ouvindo que Deus está fazendo maravilhas por vocês. Outro ponto: a alma dos seres humanos será completamente satisfeita. Veja o que diz Jeremias 31, a partir do verso 12. Eles virão e cantarão de alegria nos altos de Sião. Ficarão radiantes de alegria pelos muitos bens dados pelo Senhor. O cereal, o vinho novo, o azeite puro, as crias das ovelhas e das vacas. Serão como um jardim bem regado, e não mais se entristecerão. Então as moças dançarão de alegria, como também os jovens e os velhos. Transformarei o lamento deles em júbilo. Eu lhes darei consolo e alegria em vez de tristeza. Satisfarei os sacerdotes com fartura, e o meu povo será saciado pela minha bondade, declara o Senhor. Será um tempo de restauração, de bem-estar da alma. As depressões, as ansiedades, as tristezas, as decepções serão todas arrancadas. As pessoas estarão saudáveis e sãs. Haverá alegria plena, como muito poucos conseguem perceber. Aqueles que conseguem perceber são aqueles que vivem em comunhão com Cristo. E naquele período será estabelecido como um decreto. Uma das crenças do judaísmo é que o Messias precisa vir até o 6º milênio, ou seja, na crença deles, o mundo desde Gênesis até agora está se aproximando dos 5.800 anos, ou seja, nós estamos no ano de 2022, mas os judeus acreditam que o mundo está no ano aproximadamente 5.800. E eles creem que o Messias precisa vir até o ano 6.000, porque o ano 7.000, ou seja, o 7º milênio, é o ano sabático, em que reinaria o Messias. E é interessante essa crença, porque de fato, e esse é um fato da numerologia, mas de fato o reino do Messias será o ano sabático para a Terra, será um milênio de descanso. E não adentrando nessas questões, mas existe uma crença científica de que a Terra possui apenas 6.000 anos de existência aproximadamente. É o que os cientistas denominam de a Terra jovem. Não vou adentrar em questões científicas, até porque não sou cientista, sou teólogo e isso não faz parte do meu campo de estudo, mas fico na expectativa e na dúvida de que possa, de fato, acontecer, porque esse é um debate interessante. Mas pegando a essência dessa compreensão, de fato, Jesus Cristo vai estabelecer um milênio sabático para o descanso da terra, porque Satanás será arrancado e o pecado será arrancado no sentido de Satanás e os demônios. É claro que as pessoas continuarão pecando no milênio, mas o promotor do pecado, aquele que mais incentiva as pessoas a pecarem, será arrancado e a paz será estabelecida. Portanto, haverá um descanso para a terra e haverá um descanso para as almas humanas. É por isso que Paulo vai dizer em Romanos 8 que a terra também espera com grande expectativa
pela revelação dos filhos de Deus. Porque com os filhos de Deus se manifestará o Filho do homem, ou seja, o Messias. E quando ele se estabelecer na terra, que é o que nós chamamos de milênio, ele vai transformar a terra. Ele vai trazer paz para essa terra que está tão atribulada, para essa terra que está tão incomodada. É por isso que nós vemos diversas catástrofes acontecendo, porque junto com o pecado do ser humano, a terra também foi contaminada. E quanto mais o pecado se manifesta, quanto mais ele se exacerba, mais a natureza também é afetada e mais ela geme e explode, como nós temos visto nos eventos recentes. Portanto, este é um pouco do que será o milênio de Cristo, o reino do Messias na terra. Fique com Deus e até a próxima.